Que o bom Deus, em sua infinita graça, continue cuidando de você, da sua querida família. E não se esqueça do que a palavra de Deus diz, carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Essa é a nossa bendita esperança. O Senhor virá no momento certo. Eu costumo dizer que muitas vezes o tempo de Deus pode ser diferente do nosso tempo, mas os planos de Deus são perfeitos. Jesus virá na hora certa e nós estaremos juntos para sempre com nosso Senhor. Que essa bendita esperança siga viva na sua mente e no seu coração. Deus lhe abençoe. Hoje o nosso encontro é com uma voz que muitos já reconhecem de longe, um sorriso sempre presente, uma palavra amiga na ponta da língua e histórias que nos divertem e inspiram. Ele é pastor, apresentador, corredor, viajante incansável e inspiração para tantos. Com vocês, o pastor Gilson Brito. Pastor Gilson Brito, que privilégio, que honra recebê-lo no Terracota. Seja bem-vindo. Obrigado, amigo. Prazer para mim também estar contigo, com o Peterson, com a Nelly e participar desse momento tão especial aqui com vocês. Nós sabemos que você é um baiano de Vitória da Conquista. Opa, verdade. Claro, essa cidade deve ter assim causado uma influência muito grande na sua vida. Conta para nós o que essa cidade representa para você. Eu sou apaixonado pela minha terra. Deus já tem me dado, ao longo da vida, a oportunidade de ir a muitos lugares, né? Eu tenho o privilégio de conhecer o Brasil de ponta a ponta, todos os estados, todas as capitais. Já estive também em alguns países do exterior, mas a origem é a origem, né? Eu tenho realmente muito carinho pela minha terra e tenho lembranças maravilhosas da minha infância, né, adolescência. Saí de lá com 17 anos de idade. Mas todos os anos, pelo menos 2 vezes por ano, eu volto à minha cidade, até porque meus familiares todos moram lá, né? Todos assim, a maioria. Sim. Os pais, os irmãos, sobrinhos, a maioria está lá. Então é a minha referência. Alguma coisa marcante da sua infância ali? Talvez eu diria, o meu pai, ele trabalhava como representante comercial, então ele viajava bastante, né? Dentro do estado da Bahia mesmo. Geralmente ele saía na segunda-feira e voltava na sexta. Então eu tenho assim lembrança do meu pai saindo para viajar. Quando voltava na sexta-feira, eu geralmente trazia alguma coisinha que ele comprava durante a viagem, né? Comprava pra gente. E eu me lembro assim da semana com minha mãe, com os meus irmãos. Uma infância simples, mas de uma família muito unida e muito feliz, graças a Deus. Que bom. Bom, o senhor é pastor. Sim. Talvez nós estamos conversando agora e alguém assistindo que não lhe conhece. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Tudo bem, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso. Como que esse sonho iniciou? Quando a minha família, meus pais conheceram a Igreja Adventista, eu tinha 10 anos de idade. E aí eles foram para a igreja, nós somos juntos, né? Aos 11 anos eu fui batizado. Ali pelos 12, 13 anos, eu fiz a primeira pregação na igreja. Eu me lembro que eles colocaram assim uma relação de juvenis, adolescentes, para pregarem nos cultos de quarta-feira à noite. Como geralmente tem menos gente, né? Era uma experiência ali com os garotos. E eu fiz o meu primeiro sermão numa dessas quartas-feiras à noite. E aí outras oportunidades foram surgindo e eu fui me empolgando. E eu me lembro bem de um irmão da igreja, bem simples, chamado José Marques. Ele passou, depois que me ouviu pregar umas 2, 3 vezes, ele passou a me chamar de meu pastorzinho. E eu acho que aquilo foi me influenciando, sabe? Essa maneira carinhosa como ele me tratava e os convites que foram aparecendo até para outras igrejas ali na cidade. E quando eu tinha aí meus 15, 16 anos, estava naquela fase assim de definir o que eu faria, né, em termos de faculdade. Eu senti realmente assim de uma forma muito intensa Deus falar comigo que eu deveria ser um pastor
tive até uma experiência muito forte um dia, assim, nesse sentido, e tomei realmente essa decisão. Que legal, que legal. É interessante como Deus usa pessoas Sim, tão simples às vezes É que a gente verdade. nem imaginou, mas que toca o nosso coração e nos leva a uma decisão. né? Esse irmão, além de outros, né, eles foram despertando em mim, assim, essa ideia de que Deus tinha me vocacionado para ser um pastor, para ser um pregador, né? Fui muito influenciado, inclusive, pela voz da profecia, acredita? Eu me lembro uma vez que o pastor Roberto Conrad e o Quarteto Arautos do Rei foram à Vitória da Conquista, fizeram uma programação linda, né? E eu já ouvia antes o pastor Rabelo pelo rádio, né? E aí, quando o pastor Conrad esteve lá com o quarteto e continuando ouvindo o pastor Rabelo pelo rádio, você sabe que eu imitava o pastor Conrad e Rabelo, até porque o estilo deles é parecido, né? Uhum. Eu lembro que eu ficava imitando, assim, eu já até contei essa história na TV, eu subia numa cadeira e pegava um cabo de vassoura, como se fosse um microfone, e eu ficava ali falando alguns versos que eu já tinha decorado do rádio, né, ouvindo o pastor Rabelo falar, e eu ficava ali como se eu fosse o orador da Voz da Profecia, sabe? Mas garotinho, assim, com 11, 12 anos de idade. Olha Nunca só. imaginei que um dia me tornaria o orador, né, do ministério. Pastor, tem uma pessoa que é super importante na sua vida, no seu ministério, e que se chama Zena Mara. Oh, sim. Claro, a sua esposa. Mas como vocês se conheceram? Eu conheci a Zena no NASP de São Paulo, isso em 1985. Cheguei para estudar o segundo ano de teologia no colégio e a Zena estava como novata, né? Fazia o primeiro ano de pedagogia. E foi um amigo que me apresentou a ela. Ele a havia conhecido, acho que um mês antes, e ele me disse, olha, Gilson, essa aqui é a garota do sorriso mais bonito aqui nas férias. E aí nos cumprimentamos, já na hora que eu olhei assim, sabe, surgiu assim aquele interesse, eu falei, essa garota realmente é interessante. E aí nós nos tornamos amigos, mas muito amigos mesmo. Ou seja, deu aquele tchan, né? Deu aquele despertar assim, né? Só que um detalhe, meses depois, eu acabei assim ficando meio apaixonado por uma outra garota. A gente é amigo, mas a Zena era só amizade. Sim. Eu fiquei meio apaixonado assim por uma outra garota e a gente era tão amigo que eu pedi a Zena para me dar uma força lá com a menina, porque ela conhecia a menina. Só que ela não deu uma força, não. Não deu, né? Boicotou. E no final, a gente começou a namorar e, graças a Deus, nós estamos casados já há 37 anos. Vem cá, e o Kael? Quem é? Ô, rapaz. Kael Netinho. Netinho? É o primeiro netinho. Ih, rapaz, então você é o quê? Um vovô babão, alguma coisa assim? Muito babão. Muito babão? De Nós quem? temos- Da Kevin ou da Kathleen? A Kathleen é a mais velha e a Kevin é a mais nova. E o Kael? É da Kevin. Da Kevin. É da mais nova. Aham. Eles moram lá em Curitiba. E o Kaelzinho acabou de completar recentemente 1 ano. Mas é muito fofinho. Mas E a Zena e eu somos apaixonados demais por ele. você tem um destaque especial, que é o seu sorriso. E o Kael já está acompanhando essa Ele é esquema? super sorridente. Você precisa ver. Ele é assim de dar muita gargalhada. É um molequinho muito divertido. It's a balloon. Nós estamos realmente apaixonados demais. Seria o caso de, no momento do retorno de uma viagem, para aqueles que não conhecem bem o seu ministério, você, juntamente com o grupo, no Quarteto Arautos do Rei, viajam o Brasil todo e muitos lugares no exterior. E sempre viajando. Né? Quando você retorna e tem a chance de estar com o Kael, com a família, como é que isso funciona? É que eu moro em Jacareí, São Paulo, e 500 quilômetros de Curitiba, mais ou menos, né? Aproximadamente 500 quilômetros. Então, infelizmente, a gente não pode estar assim com tanta frequência, né, juntos, mas pelo menos a cada 2 meses a gente tem se esforçado para ir lá, ou eles vêm a São Paulo, né?
e a gente se encontra. Confesso que eu gostaria de vê-lo todo dia. Aliás, a gente vê praticamente todo dia, né? A gente faz videochamada e tal, mas neto é uma coisa boa demais. Você tem netos também, sabe do que eu estou falando, né? Sim, com certeza. Neto é bom demais. Eu tenho um amigo que diz assim que neto é tão bom que se ele soubesse nem teria tido filho. É que filho dá trabalho e neto não dá trabalho nenhum, né? Quando começa a dar problema, você bota na mão dos pais. Se chorou, toma conta aí, né? Tá com fome? Dá pro pai e a mãe. Isso. Tá certo. Mas que legal, é uma alegria muito grande saber que a sua família tem desenvolvido, está conectada Graças a Deus. nesse ministério, porque você viaja muito, mas a família precisa dar esse apoio para a gente. Você ter essa tranquilidade também para desenvolver o seu trabalho. Eu né? só tenho, amigo, gratidão a Deus pela esposa, pelas filhas, pelos genros, netinho, né? E o melhor de tudo é saber que todos estão, assim, ligados, estão conectados com a mesma fé, com a mesma esperança, né? Todos firmes no caminho de Deus. Isso não tem preço que pague, né? Você sabe disso. Ainda há pouco, você falou que quando era menino, você ouvia a voz da profecia, porque naquela época era ouvir pelo rádio, né? Isso, era rádio. Então tinha o pastor Rabelo, pastor Conrad, que apareceu por lá com o quarteto. Isso. E você usava o cabo de vassoura, talvez como microfone, coisa assim. Mas hoje, você é o orador do programa A Voz da Profecia e outros programas que nós temos aí na Rede Novo Tempo, né, de televisão no Brasil. Como é que você me conta essa chegada onde você está e como é que esse coração sentiu? Na verdade, tudo começou no ano de final de 2014. Eu estava fazendo meu trabalho normalmente, né? Na época, eu trabalhava no escritório da Associação Mineira Leste, é a conferência lá, né, no caso do Brasil. E eu trabalhava na função de diretor de mordomia cristã e ministerial, que é o pastor que orienta o trabalho dos pastores, especialmente dos mais jovens. E um belo dia o telefone tocou, era o pastor Antônio Tostes, diretor-geral da Novo Tempo, perguntando se eu aceitaria trabalhar na Novo Tempo para fazer um programa evangelístico, que não tinha nem nome ainda, mas seria um programa evangelístico 2 vezes por semana, ao vivo e tal. Eu tomei um susto, né? Falei, pastor, como assim? Porque eu sempre assisti a Novo Tempo, sempre gostei, né? Sim. Então, de repente, ele me chamando para trabalhar lá, para pregar na Novo Tempo, e eu tomei um susto. Eu falei, o senhor tem certeza que essa ligação era para mim? Não, tenho certeza. Pastor, meu nome é Gilson. Você topa vir aqui para a gente fazer um teste, uma experiência e tal? Ele disse, né? Porque alguns pastores, às vezes, no púlpito, eles, assim, flui bem a mensagem, pregam com uma certa facilidade, mas às vezes diante da câmera fica um pouco mais travado, né? Você topa vir aqui para a gente fazer uma experiência? Eu falei, eu topo, claro, para mim só fazer uma experiência já é uma honra, né? E aí eu fui, graças a Deus, fui aprovado, passei no teste, pela misericórdia, e trabalhei 4 anos nesse programa Além dos Fatos, na Novo Tempo. E aí, quando surgiu uma vaga para orador da Voz da Profecia, a Novo Tempo eu já estava lá, né, eles já me indicaram. Mas mesmo assim, estando na Novo Tempo já, há 4 anos, pregando toda semana, assumir a Voz da Profecia já passa a ser uma outra coisa, né? Porque esse não é só um programa de TV ou de rádio, é um ministério que começou em 1943, né, com o pastor Rabelo, ou seja, já há mais de 80 anos, e é um ministério tremendamente respeitado, né, não só dentro da nossa igreja, mas no mundo, especialmente no mundo evangélico também, né, no contexto do Brasil. Então, eu tremi nas bases pelo tamanho da responsabilidade, mas, por outro lado, aceitei com muita alegria e tenho sido muito feliz nessa missão que a igreja me confiou, apesar da minha simplicidade, das minhas limitações, mas Deus é bom, né? É Ele que capacita quando Ele chama, né? Que maravilha essa E eu história. tenho o privilégio de conviver com um quarteto que os meninos são de ouro. Meninos assim, não tem nenhum menino ali. Aliás, o pastor Éder, que é o mais novato, né, do grupo, ele realmente é jovem ainda, né? Não tem 30 anos ainda. Mas os outros só têm cara de novinhos. Já são tudo mais coroinha. Né? E a gente se dá muito bem. E você se dá bem com eles. Eles são amigos do coração. Temos uma falando amizade muito sincera. nesse grupo, o Arautos do Rei,
Em poucas palavras, qual é o maior desafio participar desse ministério? E qual a maior realização para você? A honra é tão grande de fazer parte da Voz da Profecia, né? Seja como orador, como cantor, no caso dos arautos, que eu acho que um dos desafios é você viver esse privilégio, porque eu considero realmente um privilégio grande, mas com a cabeça no lugar, sabe? Assim, sem ficar se achando, né? Pensando que porque você é orador da Voz da Profecia ou é cantor do Quarteto Arautos do Rei, que você é o melhor pregador do mundo, é o melhor cantor do mundo, porque o retorno da igreja e das pessoas em termos de admiração, de apreciação, de valorização do nosso trabalho é muito grande. Então eu sempre falo com o meu grupo, né, que a gente precisa ter a cabeça no lugar para saber que, eu costumo dizer para eles, nós não somos artistas, nós somos evangelistas, né? Nós estamos aqui para servir como instrumentos de Deus para evangelizar. Então não deixar que toda essa admiração e carinho que as pessoas têm por nós, que isso suba para a cabeça para a gente ficar se achando que é melhor que o outro, né? Então eu acho que esse é um desafio. É manter a simplicidade, a humildade, e não só da boca para fora, mas de coração, né? Não ficar ensoberbecido, envaidecido. E com relação a, você disse, um desafio e uma honra, né? No caso, realização. Uma realização. A realização, amigo, é saber que nós estamos fazendo parte de um ministério que é, assim, eminentemente evangelístico, sabe? Então, todos os nossos eventos, nós temos os nossos irmãos da igreja, pelos quais temos muito carinho, e a gente sempre pede a Deus que nos ajude, que a mensagem possa confirmar os que já estão no caminho, mas a gente tem alegria também em todos os nossos eventos de ter pessoas ainda não convertidas, sabe? Ou que estão em processo de conversão, que ainda não têm um conhecimento do evangelho mais profundo. Então a nossa maior realização realmente é chamar essas pessoas para uma decisão ao lado de Cristo, sabe? E ver essas decisões sendo feitas, isso não tem preço que pague, né? Vocês viajam muito, estão diante de um auditório pequeno, médio, enorme. Sim. E quando você termina de falar, porque o centro da pregação desse grupo, da Voz da Profecia, dos cânticos do Arautos do Rei, é a volta de Jesus. Sim. E quando esse grupo, você acaba de pregar sobre esse assunto, o grupo canta uma música sobre a volta de Jesus, e o povo se levanta e vem à frente abrindo o coração para esse Jesus. Isso. Me conta você, como sente? Isso é incrível. Como eu te disse, a realização maior é aí, né? Eu até costumo dizer que, às vezes, a gente está muito cansado, porque o pessoal geralmente diz assim, vocês só viajam de avião. Não é bem assim. Na maioria das vezes, o nosso primeiro meio de transporte é o avião, né? Então, tipo, vou dar um exemplo. A gente sai de Guarulhos, lá em São Paulo, vamos supor que o nosso trabalho seja na Bahia. Então, a gente pega um voo para Salvador, né? Chega em Salvador, já tem uma van nos esperando no aeroporto. Aí a gente começa a viajar pelo estado na van, né? E às vezes são viagens de 3 horas, de 5 horas, de 8 horas, já teve viagem de 12 horas. De carro? Na van, né? Uhum. De carro. Sim. Então, assim, às vezes a gente termina um evento, tipo 10 horas da noite, depois de um dia inteiro de viagem, a gente está muito cansado. Mas quando a gente vê o povo vindo, respondendo ali aquele apelo, aquele chamado, o cansaço vai embora, né? A realização é tão grande, é tão bom. E outra coisa, depois que termina, o meu combinado com os meus amigos é que enquanto o Vitor Bahia, que é o nosso sonoplasta, ele está desmontando o som, aí eu e o quarteto vamos atender as pessoas, cumprimentar as pessoas que querem falar com a gente, né? Eu digo para eles assim, que o nosso evangelismo só acaba depois que a gente abraça a última pessoa que quer nos abraçar, sabe? Eu acredito que muitas pessoas que estão ali presentes num evento com vocês, talvez seja a única oportunidade que tiveram ou que talvez terão de estar perto de vocês. Sim. Eu acredito, então, que essa atenção que você acabou de falar aí agora representa muito para essa gente. Você já pensou nisso? De Verdade. você cumprimentar alguém,
permitir uma foto junto. Claro, dar Ou um seja, não abraço. terminar o programa e desaparecer. Sim, sim. Como é que você percebe isso nos olhos das pessoas? É incrível, especialmente quando a gente vai para as regiões assim mais distantes, sabe? Mais remotas, né? Onde o quarteto nunca foi, ou talvez foi uma vez há 10, 20 anos no passado. Então, quando você está ali nas capitais e tudo, às vezes as pessoas já viram até mais de uma vez, né? Já estiveram em eventos com a gente antes. Mas mesmo assim, sempre tem gente que nunca, que está ali pela primeira vez. Mas quando a gente vai para as regiões assim mais distantes do país, aí a gente nota que esse impacto de encontrar as pessoas, para elas é ainda maior, né? Entendi. E eu costumo dizer assim, olha, mais privilegiados do que vocês somos nós, porque vocês nos veem o tempo todo, né? Na TV, na internet, nós nunca vemos vocês. A gente fala lá olhando para a lente de uma câmera. Então o privilégio maior é nosso, que agora nós estamos vendo vocês. Com certeza. Mas eu falo assim, mas eu sei que a alegria deles também por nos encontrarem pessoalmente é grande, né? Com certeza. E olha, amigo, para a gente é muito bom esse contato com as pessoas. Imagino. Porque, por exemplo, no meu caso, eu gravo para a TV, para o rádio, para a internet, sempre dentro do estúdio, né? Eu preparo meus sermões em casa, oro, peço a Deus sabedoria, estudo bastante, preparo meus temas, depois vou e gravo tudo dentro do estúdio. Então, para mim, estar com as pessoas e receber assim um retorno, um feedback delas, né? Tipo, alguém chega e diz assim, olha, pastor, eu estava afastado do caminho, tá? Um dia liguei a televisão e o senhor estava pregando, o senhor falou uma coisa que tocou meu coração e eu decidi voltar para Deus, para a igreja e tal. Então, esse feedback é extraordinário. A gente volta dessas viagens muito motivado, sabe? Porque sempre tem testemunhos relacionados à música, aos sermões, que nos motivam a prosseguir, né? Na verdade, estar presente no evento é um privilégio para esse povo. Não tenho dúvida nenhuma. Eu, quando estou com vocês, eu me sinto muito feliz, muito agraciado. Por outro lado, a gente acompanha pela televisão e pelas redes sociais. Só que, nesses momentos de rede social e o evento presencial, a gente não vê o que está por trás dos bastidores. Alguma coisa engraçada, alguma coisa nas viagens. Eu acho que valia a pena se o senhor soltar um pouquinho desses segredos aí. Bom, a gente tem realmente uma convivência muito legal, né? É assim, muito descontraída. E isso, inclusive, suaviza um pouco o peso das viagens, do cansaço das viagens, da ausência, né, da esposa, dos filhos, da família. E a gente brinca muito, né? Só que a gente também passa muitos perrengues, assim, que muita gente não sabe. Porque normalmente as pessoas veem a gente ali no palco, né? Todo mundo de terno. É isso que a gente quer saber agora, é isso que eu quero saber, porque lá no palco tá tudo perfeitinho. Todo mundo de terno e tal. Mas a gente passa uns perrengues. Eu me lembro uma vez no norte do Brasil, viajando num avião pequenininho, sabe? A gente detesta avião pequeno. Aliás, é difícil uma pessoa que goste, né, de avião pequenininho, porque dá uma sensação de insegurança muito grande. E uma vez, a gente viajando no norte, de uma cidade relativamente pequena para outra, num desses aviõezinhos pequenos, né, fretado, de repente, nós passamos sobre a cidade, nós vimos o aeroporto pequeno, mas dava para ver que ali era o aeroporto, só que os pilotos passaram do aeroporto, depois voltaram de novo, e a gente vendo o aeroporto, só que passaram. Nós ficamos pensando, por que ele não começa a descer logo, né? Aí, os dois, o piloto e o copiloto, eles se levantaram assim, olhando pela janela do avião, né? Olhando assim para baixo e tal. Aí nós já ficamos preocupados, o que esses caras estão procurando? Até que, de repente, depois de fazerem assim umas duas manobras meio radicais, eles começaram a descer. Só que a gente só via mato. Nós pensamos que era um pouso de emergência. Nós ficamos tão nervosos que a gente nem perguntou nada para eles, com aquele silêncio dentro do avião e todo mundo assim tenso, e os caras foram descendo assim no mato. Pá. Até que quando tocou no solo, a gente viu que era uma pista de chão batido assim, sabe? Não era asfalto. E foi freando naquele... Pá. Aí depois que parou, a gente
trêmulo, né? Respirou. Um deles, inclusive, já tinha inclusive, Passado colocado a emoção para fora. Rapaz. Parte da emoção dele caiu em mim. Foi. Olha que experiência, meu Deus. E aí, quando o avião realmente parou e todo mundo com a perna bamba, assim, né? Nervoso e tal. Imagina. Aí eu perguntei, falou, moço, o que houve? Por que você desceu aqui? Ele falou, não, estava programado para descer aqui. Eu falei, mas nessa pista de terra? Ele falou, porque lá no aeroporto é mais caro, tal, né? Olha. O estacionamento do aeroporto. Olha. Eu acho que o pessoal que encomendou esse voo, eles pinchincharam tanto que eles decidiram assim, tá bom, vamos fazer o preço que vocês querem. Não sou eu que estou lá, né? Mas não avisaram pra gente que era para pousar numa pista de terra, né? Fora da cidade. Então, realmente foi um susto. E detalhe, no dia seguinte, porque nós pousamos, eram acho que umas 4 horas da tarde, no outro dia, às 6 da manhã, a gente já ia voltar dali, no mesmo avião, e decolando da mesma pista. Eu me lembro que cedinho, quando o pastor Jada e eu e mais um colega chegamos primeiro, né, num carro que um pastor estava nos levando, quando a gente foi chegando lá, tinha um cavalo atravessando a pista. E pertinho lá de onde o avião estava. Assim. Meu Deus. Resumindo a história... Meu amigo, é muita história com sensações e emoções. Os pilotos chegaram, os meninos chegaram, e aí o piloto pediu a gente para ajudar a empurrar o avião, porque o avião não dá ré, né? E como não tinha aquele rebocador lá, a gente foi empurrar o avião para tirar do depósito lá onde estava. Aí nós entramos todos, né, no avião. E eu pensei, bom, agora ele vai ligar o motor aí, dá um tempo para aquecer e tal. Imagina. O cara ligou o motor e já saiu com o avião para a cabeceira da pista e deu ali aquela arrancada, e, tum, a pistinha de terra, assim, o avião tremendo todo. E eu vendo a pistinha acabando logo ali na frente. De repente, tum, subiu assim em cima das árvores, assim, passando por cima da copa das árvores, assim. Gente, mas Deus é bom, deu tudo certo. Se não tivesse dado, eu não estaria aqui. Eu não estaria contando, né? Então a gente passa assim uns perrengues também, sabe? Às vezes no interior do norte, nordeste, já aconteceu da van quebrar o ar-condicionado, não ter lugar perto para arrumar. E aí, como van com ar-condicionado, quando quebra, não tem como abrir a janela, né? E a gente assim, tudo suando, mas suando assim, molhado, de pingar suor assim da ponta do queixo, e horas dentro da van até chegar no lugar. Meu Senhor! Tem uns perrenguezinhos, mas com esse grupo, graças a Deus, tudo é festa. Sem entregar ninguém, se por acaso... E alguém já esqueceu a roupa? O terno? Alguma coisa? Gravata? Nós temos um... não precisa contar o santo, mas não vou contar milagre, o santo não, mas é o maior de todos. É o maior de todos? Às vezes ele esquece... Gente, é o maior de todos. Às vezes ele esquece algumas coisas, Poxa, mas graças a Deus que o Senhor tem cuidado de vocês. Muito. É um privilégio. E mesmo assim, a gente nota que você mantém um sorriso. Qual é o segredo? O segredo é o sentimento de gratidão a Deus pela vida, né? Pelo evangelho, pela salvação, pela igreja, pelo ministério. Amigo, eu sou muito feliz, sabe? Eu sou muito feliz mesmo. E a minha felicidade, eu digo isso, não é porque eu sou pastor e o pastor deve falar essas coisas, fica bem falar isso, né? Sim. Mas é de coração mesmo. A minha felicidade é sobretudo conhecer a Cristo, conhecer o Evangelho, né? Ver o poder transformador do Evangelho na vida das pessoas. Isso, para mim, isso me encanta e me motiva muito a seguir vivendo e pregando. Enquanto eu viver, ainda que Cristo não volte, se Cristo não voltar logo e eu chegar a ficar velhinho e bem velhinho, mas enquanto eu viver, eu espero, e tiver voz, né? E mesmo sem ter voz, mas pelo meu exemplo, eu espero continuar pregando o Evangelho, porque eu já vivi o suficiente para saber que o Evangelho não é só uma história de amor bonita, não é? Uma bonita história de amor. O Evangelho é realmente, como diz Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ao longo da minha vida e do meu ministério, eu tenho visto centenas, milhares de pessoas com a vida completamente transformada
depois que conheceram Cristo, sabe? Passaram a viver com propósito, com esperança, com alegria. Então, a minha alegria é essa. E por falar em história, você sempre tem uma boa história para contar. De onde vem essa inspiração? Eu acho que todo pregador precisa ter assim sensibilidade, né, para assim, de cada experiência, de cada momento, de cada situação, tentar tirar algo que contribua para fazer com que a mensagem possa chegar até as pessoas, né? E eu já percebi que num sermão, e você sabe muito bem disso, faz muita diferença quando você traz situações assim da vida real, do cotidiano, né? Sejam tristes, sejam alegres, sejam situações inesperadas. Quando você traz essas situações assim do cotidiano, do dia a dia, e coloca dentro ali da mensagem, né? Parece que aí o sermão aproxima mais das pessoas e faz com que elas criem assim, mais conexões com o ensino bíblico. Então, eu sempre peço a Deus, Senhor, me ajude a ter assim, sensibilidade para as coisas que eu ouço, que eu vejo, eu conseguir trazer para dentro do sermão, para dentro da mensagem bíblica, sabe? Para que se torne uma mensagem mais prática, mais dentro da realidade das pessoas, né? Não aquela coisa assim, teórica, distante, mas só pelo lado intelectual, né? Racional, mas também para o lado emocional. Enfim, Bom, eu gostaria era de ter mais histórias, porque eu já vi que histórias ajudam muito, né? Na compreensão e para a pessoa poder guardar a mensagem mesmo. muito bem. Um outro detalhe que às vezes a gente não percebe, porque a gente não... Mas na prática, por exemplo, vocês hoje estão num estado, numa cidade, um lugar distante, no sul, no norte, etc. E a variedade da comida né, é bem diferente, né, de um lugar para o outro. Mas eu percebo que você, principalmente, é claro que o grupo também, mantém a saúde estabilizada. E isso é um controle que vocês precisam ter, porque é arriscado, né? Dependendo da situação, vocês ficarem doentes. E aí, como é que fica um programa, um evento marcado com tanto tempo de antecedência? Então, e eu vejo, você é uma pessoa saudável, pelo menos visivelmente, a gente percebe isso. Como você controla, como você zela pela sua saúde? Já ouvi dizer que você gosta de correr. Me conta um pouquinho sobre esse cuidado da saúde. O nosso grupo, de modo geral, essa formação atual, cuida realmente desse aspecto, sabe? A gente se ajuda mutuamente. Inclusive, havia um costume de, depois dos programas à noite, o pessoal que nos convida nos levar para jantar. Mas veja, o programa termina lá para as 9h30, aí até desmontar som e a gente cumprimentar as pessoas. Via de regra, a gente sai dos locais no mínimo 10h30 da noite, para você ir para restaurante, para jantar. Então, nós temos pedido, dentro do possível, para aqueles que nos convidam, prepararem para a gente, no próprio local ali do evento, um lanchinho, sabe? Então, a gente tem evitado essa questão do jantar à noite, exatamente para não dormir muito tarde e comer muito à noite, etc., e acabar dormindo mal, né? Então, o nosso grupo ele tem sido um grupo assim, muito preocupado com isso. E quase todos, tem um outro que é mais resistente, mas quase todos assim, se preocupam em fazer exercício físico. Então, se no hotel tem uma academiazinha, nem que seja uma esteira, a gente vai lá e aproveita. Ou às vezes a gente corre na rua, sabe? E outra coisa também é que a gente precisa ter controle, porque as pessoas não nos pagam em dinheiro, as nossas programações, claro, somos todos assalariados pela igreja, mas eles querem compensar e demonstrar gratidão dando comida. E via de regra é muita comida. Entendo. E muita comida boa. Então, se a gente não cuidar, a gente vai comendo e só engordando, né? Então, nós temos que ter um autocontrole assim, sobre o apetite grande para agradar as pessoas que nos servem, mas, ao mesmo tempo, não passar do limite, sabe? Uma pergunta assim, simples, mas que talvez possa ajudar algumas pessoas. É uma vida agradável para nós que acompanhamos vocês.
Mas já vimos que também é um grande desafio, ficar longe da família por muito tempo. Alguns têm filhos pequenos e às vezes a esposa está em casa. Essa é a parte mais difícil. É difícil, às vezes uma criança não está muito bem de saúde e vocês estão distantes e assim por diante. Mas eu vejo que você tem assim uma forma de um espírito alegre, de uma palavra leve para apresentar para a pessoa. Assim, um estilo gostoso de ouvir você falar e se comunicar e dar um incentivo, criar uma motivação no coração de alguém. Você trabalha com isso ou é uma coisa natural? Eu acho que é natural. O evangelho é sério, é sublime, é solene, mas não precisa ser triste, né? Não tem razão de ser triste, de ser... A gente não precisa pregar com cara fechada, né? E mesmo quando a pregação tem assim um tom de exortação, de advertência, de repreensão, eu gosto muito das palavras de Ellen White no livro O Desejar de Todas as Nações. Ela diz que quando Jesus ele repreendeu os cambistas lá no templo, né, aqueles indivíduos que estavam comercializando no templo, e Jesus os repreendeu, ela diz que o rosto de Cristo estava iluminado. E quando Jesus fala para os escribas e fariseus, chamando-os de hipócritas, né, Ellen White diz que Jesus proferiu aquelas fulminantes repreensões com lágrimas na voz. Acho bonito isso, né? Então, assim, mesmo quando o pregador tem uma mensagem de repreensão, de advertência, a gente precisa pedir a Deus que nos ajude a estar com o rosto iluminado e com lágrimas na voz, né? Então, assim, eu creio que o evangelho... ele é sério, como eu disse, é sublime, é profundo, é solene, mas pode ser apresentado com alegria, sabe? Com leveza, né? Com simplicidade, né? Claro, firmeza, seriedade, mas não necessariamente aquela coisa de cara fechada, emburrada, né? Eu aprendi a pregar assim, né? Com um sorriso. E aquela história, a pregação reflete a própria personalidade do pregador, né? E como eu tenho facilidade para sorrir, então eu acabo sorrindo na própria pregação também. Sorri, muito bem. Estamos chegando quase ao final, quase terminando, mas eu tenho uma pergunta para duas respostas. Primeiro, qual o melhor conselho que você já recebeu, se você lembra? E qual o melhor conselho que você já deu para alguém? O melhor conselho que eu já recebi? Eu me lembro de um. Quando eu estava me preparando para estudar teologia, um irmão que era ancião lá da igreja, né, um líder voluntário da igreja, irmão Isaurino Borges, já até faleceu ele, mas era um homem de Deus. Ele me disse assim: Gilson, você vai se tornar um pastor, além da sua comunhão com Deus, que está acima de tudo, e do seu cuidado com sua família, eu vou lhe dizer duas coisas no seu trabalho que são essenciais. Pois não. Ele disse: estude, ore para você pregar bem. Pastor precisa pregar bem, precisa pregar com seriedade, com firmeza, com autoridade. E o bom sermão é o sermão da Bíblia, ele me disse, né? Agora tem uma outra coisa que pastor, para ter sucesso no ministério, precisa fazer. Pois não, o que é, irmão Isaurino? Ele disse: quando você prega, você está atendendo as pessoas no atacado, no geral. Mas quando você visita um membro, você está atendendo ele no varejo. É o contato pessoal. Então ele falou: quer ter sucesso no ministério, além da sua comunhão com Deus, de cuidar de sua família, pregue sermões bíblicos com autoridade, porque quem prega a Bíblia prega com autoridade. E segundo, visite as pessoas, cuide das pessoas, faça um atendimento pastoral, pessoal. E olha, eu acho que aquele irmão acertou em cheio, né? Porque é assim mesmo, né? E o conselho que você daria para alguém? Um conselho que eu me lembro que eu dei uma vez para uma pessoa que veio cantar no Arautos do Rei já há alguns anos, que era membro ali da comunidade onde eu participava, né? Eu disse: amigo, você está indo para lá, não se esqueça nunca de quem você é e por que você está lá. Eu disse para ele: você é um miserável, pecador, indigno, mas Deus está te dando esse privilégio. Mas nunca se esqueça que você é miserável, você é indigno. Você está indo lá e pela graça do Senhor.
E não se esqueça do que você está indo fazer lá. Você está indo lá para glorificar a Deus. Então não perca isso. Não se esqueça quem você é e por que você está lá. Eu acho que foi um bom conselho. E aí, quando eu vim, eu me lembrei desse conselho que eu dei, né, para alguém no passado. Disse, oh Deus, me ajude a viver o conselho agora que eu estou na Voz da Profecia, que eu dei para alguém que veio para o quarteto. Imagine o Gilson com 20 anos de idade. Que carta você escreveria para ele? Assim, uma frase da carta que você escreveria para esse Gilson. Interessante. Com 20 anos de idade, eu estava cursando terceiro, quarto ano de teologia. O terceiro ano de teologia. E foi interessante, você falou aí, foi uma fase difícil para mim, porque eu tive uma crise, assim, alguns estudantes de teologia às vezes têm essa crise, né? Eu tive uma crise no meu terceiro ano de teologia, apesar de ter ido para o colégio com muita convicção, mas no terceiro ano deu Balançou. deu uma balançada na cabeça. Eu pensei, será que é isso mesmo? Será que eu não devia fazer outra faculdade, né? Jornalismo, medicina, cabeça de jovem assim, né? E se eu pudesse escrever uma carta para aquele garoto, eu diria, olha, deixa de besteira, fique na sua. Seu negócio é ser pastor, você nasceu para isso. Que bom. E a última pergunta. Quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Deus é tudo para mim. Né? Se não fosse Ele, eu não seria nada. Né? Eu fico pensando, eu nasci numa família simples, né, lá em Vitória da Conquista. A gente nunca passou necessidade, assim, passou fome, essa coisa. Mas nós éramos pobres, né? Nós éramos simples. E, inclusive, como eu disse, até meus 10 anos de idade, eu não conhecia praticamente nada do Evangelho, né? Eu vim conhecer um pouco mais do Evangelho quando meus pais vieram para a Igreja Adventista. Então, quando eu penso que o fato de meus pais terem aceitado o chamado para estudar a Bíblia, para ir a uma igreja, ouvir um sermão, isso mudou completamente a vida deles e dos filhos, né, a nossa. Então, eu tenho assim um sentimento de gratidão muito grande a Deus, porque apesar da nossa simplicidade, ignorância em relação ao Evangelho, o Senhor teve a compaixão de colocar pessoas em nosso caminho que nos direcionassem para Ele, né? Então eu fico imaginando se nós não tivéssemos ido para a igreja, nos inclinado para Deus, para o Evangelho, quem seríamos hoje, né? Então, Deus é tudo para mim. Ele é a razão da minha vida, da minha esperança, né? E eu fico tão feliz de saber que apesar de estar ficando velho e depois da velhice, se Jesus não voltar, vem a morte, né? Misericórdia. Mas eu fico feliz de saber que a morte não é o fim, né? Eu gosto de dizer que não existe fim para quem vive unido àquele que é eterno, né? Como diz Paulo, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A mensagem de ressurreição dos salvos por ocasião da segunda vinda de Cristo é uma coisa que me impressiona muito, me impacta muito, sabe? Então, saber que a pessoa morre, mas quando Cristo voltar é como se ela tivesse apenas piscado os olhos, né? Porque para quem está morto não há noção de tempo, não importa se 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos. Então, conhecer a Deus e saber que mesmo a morte, que para muita gente é o fim, para nós é só uma interrupção temporária da vida, e que depois vem a ressurreição gloriosa com o corpo perfeito, com a nova natureza, para a eternidade com Cristo e com as pessoas que a gente ama. Rapaz, Deus é tudo. Conhecer a Deus faz toda a diferença, né? Que maravilha, pastor. Olha, muito obrigado por essa conversa tão gostosa. Prazer. Eu quero lhe dizer que, para nós do Terracota, não somente um privilégio tê-lo conosco, mas também essa é uma forma de mostrar para você o nosso carinho, a nossa apreciação. A sua vida tem sido um testemunho de fé, de leveza para as pessoas, de alegria para as pessoas. E claro, a gente continua seguros de que Deus
estará cuidando de você, da sua família que lhe apoia com toda a força. Então, nós queremos dizer de coração o nosso muito obrigado e que o Senhor continue lhe guiando, segurando, inspirando nessa jornada de fé e esperança até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém. Um grande prazer. Muito obrigado. Prazer para mim também estar contigo, né? E com todos os nossos amigos aqui do Terracota. E aproveito o ensejo e peço, quando vocês se lembrarem, né, e os nossos amigos que estão assistindo esse vídeo, orem por mim, pelo quarteto, todos que trabalham no Ministério da Rede Novo Tempo, para que nós sigamos cumprindo a nossa missão da melhor forma possível. Amigos, um grande privilégio poder contar com vocês acompanhando o Terracota. E como vocês viram, uma entrevista maravilhosa e inspiradora. E agora, fiquem com os Arautos do Rei. Em tristezas eu vivia, o amanhã me era escuro, não sabia onde meu pensamento pôr, mas em toda a provação Jesus proveu consolação, pois meu viver tornou mais forte o coração. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Gente triste tenho visto, gente humilde sem abrigo, gente só, sem lar, sem fé, sem paz e amor. Mas em meio à solidão, em Cristo achei a solução, pois entreguei a minha vida em suas mãos. Graças dou por minhas dores e tormentos que enfrentei. Através do meu sofrer pude a fé compreender e senti bem junto a mim o amor de Cristo a me guiar em segurança no caminho rumo ao lar. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Aprendi a depender do amor de Deus.
Que o bom Deus, em sua infinita graça, continue cuidando de você, da sua querida família. E não se esqueça do que a palavra de Deus diz, carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Essa é a nossa bendita esperança. O Senhor virá no momento certo. Eu costumo dizer que muitas vezes o tempo de Deus pode ser diferente do nosso tempo, mas os planos de Deus são perfeitos. Jesus virá na hora certa e nós estaremos juntos para sempre com nosso Senhor. Que essa bendita esperança siga viva na sua mente e no seu coração. Deus lhe abençoe.